Olá, seja bem-vindo então a mais essa aula de redes neurais artificiais, continuando na aula de etapas de projeto de redes neurais. E nessa aula nós vamos falar do conceito de retropropagação do erro dentro do assunto treinamento, validação e testes. Okay? Então, antes de iniciar especificamente esse assunto de retropropagação, vamos revisar um pouco do que é a regra da cadeia, porque a regra da cadeia, esse assunto vem do cálculo diferencial integral, a regra da cadeia ela é usada no algoritmo de retropropagação do erro. Então, para que a gente possa entender melhor esse algoritmo, vamos fazer uma revisão aqui. O que é a regra da cadeia? Olha, aqui eu estou colocando a derivada da função f de g de x com relação a x, então perceba que tem uma função dentro da outra ali, né? O g de x dentro da função f de x. Só que a derivada do f com relação ao x é a derivada do f com relação ao g e vezes a derivada do g com relação ao x. Ok? Mas o que a gente está falando especificamente? Eu estou explicitando aqui a derivada de f de g com relação a g e derivada de g de x com relação a x, tá? Então vamos a um exemplo. Eu tenho aqui f de g é igual a g ao quadrado mais 5. Eu tenho g de x igual a 3x mais 1. Então quanto vale f de g de x? F de g de x vai ser o que era g ao quadrado, ficou 3x mais 1. Então ficou 3x mais 1 ao quadrado mais 5. Né? Simples assim. Então, qual é a derivada do f com relação ao g? Está aqui, a derivada do f com relação ao g é 2g. E a derivada do g com relação ao x é 3. Então, passando isso para o que é a regra da cadeia, que é a derivada do f com relação ao g vezes a derivada do g com relação ao x, vai dar 3 vezes 2, 6g. Só que o g é 3x mais 1, então dá 6 que multiplica 3x mais 1. Ok? Eu posso fazer isso direto, sem precisar definir o que é f e o que é g aqui, né? Perceba que se eu tomar esse argumento aqui como sendo uma outra função, então eu posso fazer a regra da cadeia assim, eu derivo essa parte aqui com relação ao argumento e depois eu derivo o próprio argumento. Então a derivada de 3x mais 1 ao quadrado, né, fica 2 vezes 3x mais 1, o 5 é uma constante, sai. Então, 2 vezes 3x mais 1 vezes a derivada do argumento, que é 3. Então, fica 2 vezes 3x mais 1 vezes 3, que é 6x. 6 que multiplica 3x mais 1. Okay? Vamos a um segundo exemplo, então. Esse exemplo já tentando abordar uma arquitetura de rede neural, trazendo, então, para o nosso contexto. Tá? Então, eu apresento para vocês aqui uma arquitetura com uma camada oculta, 2 entradas e 6 pesos. Com uma saída. Então, eu tenho desde o peso 1 até o peso 6, com 3 baias e uma saída. E aqui, internamente, eu tenho a função de transferência para cada uma das camadas, que eu ainda não defini qual é. Então, olha, nesse exemplo, eu tenho que a minha saída, ela depende desde o W1 até o W6, que é o y de W1 até W6. Aqui, para simplificar para o nosso exemplo, eu estou colocando que é um y de W5, W6. E esse y, o que é exatamente olhando para essa estrutura aqui? Olha, o y é a função aplicada em S1 vezes W5 mais S2 vezes W6 mais B3, como está aqui. W5 S1, W6 S2 mais B3. Tudo isso aqui passa pela opção de transferência que dá a saída. Então, a seguinte questão: qual é a derivada da saída com relação ao peso 5, por exemplo, já que ela depende de W5, W6 e de outros pesos, como a gente já viu. Para resolver essa derivada, eu vou aplicar a regra da cadeia. Só que, olha, eu não conheço aqui ainda qual é a minha função de transferência, não defini ainda, né? E além disso, olha, o g de W5 e W6, que lembra que o g é aquele valor que vai dentro da função f lá, é justamente o que está todo o argumento da função, né? Que é W5S1, W6S2 mais B3. Só para contextualizar, conforme a nossa notação anterior. Tá? Bom, vamos lá. Definindo então uma função de transferência aqui. Por exemplo, a função sigmoide. Veja que a função sigmoide está limitada entre 0 e 1 e tem esse gráfico aqui.
E ela é definida da seguinte forma: f de g é igual a 1 sobre 1 mais exponencial de menos g. Ok? Bom, mas só que a sigmoide ela tem uma derivada especial, porque a derivada da função ela é a própria função vezes 1 menos a função. Então, a derivada de f de g é f de g que multiplica 1 menos f de g. Ok? E isso facilita bastante no cálculo da regra da cadeia, tá? Porque a gente já sabe qual é a derivada. E só lembrando então que o g, que é o argumento da função, é W5S1, W6S2 mais B3. Então, vamos aplicar a regra da cadeia, já sabendo então qual é a função, que é a função sigmoide. Então, olha, o nosso objetivo é a derivada com relação ao W5 da saída, que é o f de g de W5, W6. Então, olha, vai ser a derivada do f com relação a g vezes a derivada do g com relação ao W5, como a gente já viu agora há pouco na regra da cadeia. A derivada parcial do g com relação ao W5 é a derivada desse argumento aqui com relação ao W5. Então, a derivada com relação ao W5 vai dar o próprio vai dar o S1, né? Porque o restante aqui é constante para a derivada. Então, fica a derivada do f de g com relação a g vezes S1, que é essa derivada aqui. E ó, essa derivada aqui é onde a gente usa a questão da função sigmoide, né? Que é f de g menos f de g que multiplica 1 menos f de g, como está aqui. Então, olha, a derivada da saída, que é da y de W5 e W6, que é exatamente igual a f de g de W aqui, né? Só substituir aqui para explicitar que isso é a saída. É f de g que multiplica 1 menos f de g, porque nós estamos falando da função sigmoide, vezes o s de 1. Agora, perceba que o f de g, nesse caso aqui, é o próprio y, né? Então, eu tenho aqui que a derivada é y que multiplica 1 menos y S1. Ou seja, é a saída da rede, né? O meu f de g aqui é a saída da rede, como está aqui, ó. F de g é y. Bom, só voltando aqui um pouco, o que isso quer dizer exatamente, né? Quer dizer que a variação da saída da rede com relação ao peso 5, que é a taxa de variação, que é o significado derivada, né? Então, a taxa de variação da saída com relação ao peso 5 é igual a 1 menos... Só um minuto que eu vou voltar aqui. Então, a variação da saída com relação ao peso 5 para a função sigmoide de função de transferência é igual à própria saída que multiplica 1 menos a saída vezes o S1. Então, se a gente processar a rede de tal forma que eu tenho aqui os dados de entrada, inicialize a rede de alguma forma, calcule aqui a saída S1, S2, depois a saída Y, eu tenho já a variação da saída com relação ao peso 5. Esse valor aqui vai ser uma constante que a gente obtém depois de processar a rede. E se for uma tangente hiperbólica ou tangente sigmoidal, como também é comum, é uma função muito parecida com a função sigmoidal, só que ela satura aqui entre menos 1 e mais 1, né, passando aqui pelo zero. Tá? E a equação, a função é descrita da seguinte forma, é 2 sobre 1 mais exponencial de menos 2g, a função é uma função de g, né, menos 1. E a derivada dessa função é também a derivada da tangente hiperbólica, na verdade. Então, a derivada de f de g com relação a g é 1 menos a própria função elevada ao quadrado. Isso também facilita na hora de calcular a regra da cadeia, né? Então, olha, aqui a gente tem que a derivada com relação ao peso 5, como no caso anterior, derivada da função em relação a g vezes o S1, não muda. O que muda é essa derivada aqui, já que ela é agora 1 menos f de g ao quadrado, como está aqui, ó, 1 menos f de g ao quadrado, que multiplica s de 1. Lembrando que o f de g é a própria saída, então eu tenho que a derivada da saída, a taxa de variação da saída com relação ao peso 5 é 1 menos a saída ao quadrado vezes o S1, que é a saída aqui da camada anterior, ok? Considerando a função tangente sigmoidal. Então, olha, aqui eu apresento os dois resultados para esse exemplo, tanto com relação à função de transferência sigmoide, quanto à função de transferência tangente sigmoidal ou tangente hiperbólica, e aqui os resultados, né? Então, mais uma vez, se eu processo essa rede com valores de entrada, passa pelos pesos, eu obtenho S1, S2 e o Y,
eu posso usar esses valores para calcular a derivada com relação ao erro e depois usar no algoritmo de aprendizado. Então, falando agora então do algoritmo do gradiente descendente, tá? Eu tenho aqui o gráfico de uma função de erro, né, que é uma função quadrática, tá? Onde eu tenho aqui os pesos W1 e W2, então eu tenho aqui um vetor de pesos, W1 e W2, e tenho, por exemplo, que o meu erro pode ser o erro médio quadrático, tá? E como que eu atualizo, como que eu sei para onde caminhar com relação a esse erro, né? Então vamos supor que eu tenha W1 e W2 mais ou menos nessa posição aqui embaixo, que reflete no gráfico nessa posição aqui em cima na figura, né? O meu objetivo é caminhar nessa figura até chegar aqui ao erro mínimo, já que isso aqui me representa o erro médio quadrático. Então, para que lado que eu caminho em relação a W1 e W2? Essas setas aqui embaixo, elas estão mostrando o lado que é o lado correto para se caminhar, né? Essas setas, elas representam menos o vetor gradiente, né, dessa função de erro, tá? Então, se eu seguir o vetor gradiente, menos o vetor gradiente, eu vou seguir o caminho correto, de tal forma que eu caminhe na função dessa forma até chegar ao erro aqui embaixo. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, olha, a cada passo que eu dou aqui no vetor de pesos, eu tenho que ajustar esse vetor de forma a me aproximar mais do valor mínimo do erro. Como que eu faço isso? Através do vetor gradiente, multiplicado por um passo. Então, olha, esse nabla aqui é vetor gradiente, esse nabla aqui é o símbolo do vetor gradiente, na verdade, né? E o que é esse vetor? É a derivada do erro com relação ao W5, é a derivada do erro com relação ao W6, ou, passando o que está na figura aqui, derivada do erro com relação ao W2, a derivada do erro com relação ao W1, a derivada do erro com relação ao W2, faço derivada parcial, né? Já que aqui a dimensão é 2, ok? Onde esse símbolo aqui é o símbolo do menos o vetor gradiente, né? E o mi é um passo de adaptação. O mi, pessoal, quanto maior for o mi, mais rápido eu chego, quanto maior for esse passo de adaptação, mais rápido eu chego aqui no valor mínimo. Só que se ele for muito pequeno, eu vou dando passos muito pequenos aqui, de forma que o aprendizado fica lento. Só que se ele for muito grande, eu posso dar um passo daqui para cá e depois esse passo pode vir parar aqui, depois pode vir parar aqui, então também é ruim um passo grande. Então a gente tem que achar um valor de compromisso, que não seja nem muito pequeno para que o aprendizado não seja lento, nem muito grande para que a gente não fique passando de um lado para o outro aqui, sem chegar aqui ao valor mínimo. Okay? Então, lembrando, nesse caso, no algoritmo do gradiente descendente, o objetivo é calcular o vetor gradiente, para que a gente possa substituir esse vetor gradiente nessa atualização aqui de passo, para sempre obter um próximo passo da rede que estará um pouco mais próxima do valor mínimo do erro. E já estou representando aqui o problema com 6 pesos, né? Então o vetor de pesos aqui vai de W1 até W6, e o gradiente aqui também, a derivada parcial do erro com relação ao W1 até a derivada parcial do erro com relação ao W6, na mesma rede que nós vínhamos tratando até então. Então, equacionando essa rede, o que nós temos? O que é o S1? O S1 é a função de transferência aplicada ao x1W1 mais x2W2 mais B1, como está aqui. O S2 é a função de transferência aplicada ao x1W3 mais x1W4 mais B2, como está aqui. E a saída é aquilo que a gente já viu, que é o S1, a saída 1W5, saída 2W6 mais o B3. Okay? Então eu tenho aqui 3 equações representando as saídas da rede, tanto a saída geral da rede quanto as saídas internas, que são as saídas da camada oculta S1 e S2. Tá? Lembrando que o objetivo é calcular o gradiente a partir dessas equações aqui. Bom, para isso eu tenho que definir uma função de erro, né? Então, definindo essa função de erro como sendo um erro quadrático, só que dividido por 2, de propósito aqui, para a hora que a gente for derivar, esse 2 vai sumir, tá? Então, e y é a saída da rede e d é o alvo, tá? Então, saída menos o alvo me dá um erro, eleva ao quadrado, tem um erro quadrático, vezes meio. Lembrando que o y aqui é uma função de W1 até W6, assim como o erro também é, de W1 até W6. Aqui eu tenho um vetor
de pesos aqui, né, dentro da função erro, tá? Então, olha, eu tenho aqui, nessa função erro, eu tenho que derivar o erro com relação a um peso i, né, onde o i varia de 1 até 6. Aplicando aqui a regra da cadeia nessa derivada, eu derivo esse 2, então fica 2 vezes y menos d, que cancela com esse 2 aqui, então fica y menos d, como está aqui, vezes a derivada do argumento, que é a derivada do y com relação a wi, como está aqui, ó, derivada do y com relação a wi. Então, de uma maneira geral, eu tenho que a derivada do erro com relação ao peso i vai ser y menos d vezes a derivada do y com relação ao wi. Se a função for sigmoide, nós já vimos quanto vale essa derivada, acabamos de fazer ela agora há pouco. Então, a derivada era y, que multiplica 1 menos y vezes o S1. Se for tan sig, que é a tangente sigmoidal, vai ser 1 menos y ao quadrado vezes S1. Tá? Então, aplicando isso agora a essa derivada do erro, a gente tem que a derivada do erro com relação a W5 vai ser y menos d, como está aqui, vezes a derivada com relação ao W5, que é y, que multiplica 1 menos y vezes S1, se for a função sigmoide. E se for a função tangente sigmoidal, com relação a W5, vai ser y menos d, que multiplica 1 menos y ao quadrado vezes S1. Então, percebam que o meu objetivo é calcular o vetor gradiente para saber enquanto eu vou atualizar os meus pesos, né? Então, olha, a derivada com relação a W5 está aqui, e ela depende de valores que a gente já conhece, né? Porque a saída da rede a gente vai conhecer desde que a gente passe as amostras de entradas pela rede. Então, eu vou passando as amostras de entradas pela rede, eu vou obter S1, S2 e Y, como está aqui na função Y, S1, Y, Y, S1, Y, né? Nos dois casos, sigmoide e tangente sigmoidal. Então, eu já consigo obter esse valor aqui do W5. Fazendo a mesma coisa para o W6, né, o que vai mudar aqui no lugar de ser S1 vai ser S2. Então, ao invés de pegar aqui S1, com relação ao peso, o que era do peso 5, eu pego aqui o S2, que era do peso 6. Vocês podem fazer a derivada, vocês vão ver que vai dar esse valor aqui. Okay? Agora, a partir desse slide, eu vou usar só tangente sigmoidal, para a gente quem quiser fazer para função sigmoide vai ser bem parecido, só onde aparece a derivada você substitui, tá? Bom, nesse caso aqui, pessoal, eu estou definindo um erro para cada amostra de entrada. Então, eu coloco aqui um par de amostras de entradas, passo pela rede, obtenho S1, S2, obtenho Y e obtenho um erro como está aqui. Aí calculo aqui a derivada, obtenho os valores da derivada para W5, W4, W3, W1 e W6. Né? Mas e se o erro for do tipo erro médio quadrático, né? Como está aqui representado pela função do erro médio quadrático? Então notem que se for um erro médio quadrático, esse erro vai ser uma função. Vai ser para n amostras, né? Onde o erro vai ser y de n menos d de n ao quadrado, no somatório, e tiro a média. Y de n aqui, pessoal, é o seguinte, eu posso ter aqui 1000 amostras de entrada, por exemplo, e vou variar o n de 1 até 1000. Então, vai ser y de n. Para cada amostra, para cada par de amostras que eu coloco na entrada aqui, vai dar um valor nesse somatório, no final somo tudo e tiro a média. E qual que é o objetivo aqui agora? Vai ser também derivar o erro com relação ao peso i, só que eu tenho que derivar a função erro médio quadrático agora. Então, levando em consideração que a soma da derivada é igual à derivada da soma, então, ao tentar derivar aqui o erro médio quadrático, eu posso passar a derivada aqui para dentro. Tá? Então, eu derivo o que está dentro. Então, esse 2 aqui, ele cai na derivada, né? Pode vir para cá, por exemplo, como está aqui, 2 sobre n, que multiplica y de n menos d de n, como está aqui, vezes a derivada do argumento. Estou aplicando a regra da cadeia. A derivada do argumento é a derivada de y de n com relação a todos os pesos, y de n que é função de todos os pesos com relação ao peso i. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Só que essas derivadas nós já fizemos, né? Então, por exemplo, a derivada com relação ao peso 5 nós já fizemos. Aplicando aqui interno ao somatório, eu tenho que 2 sobre n, somatório de y de n menos d de n, como já aparecia aqui,
vezes a própria derivada, que nós já fizemos, que é 1 sobre y de n ao quadrado, considerando que eu estou falando da função tangente sigmoidal, vezes S1 de n, que está aqui o S1. E no peso 6 vai ser tudo isso vezes o S2 de n, como está aqui. Então, o que significa agora S1 de n, S2 de n? Significa que, para você calcular essa derivada aqui do erro médio quadrático, você vai passar, naquele exemplo que eu dei de 1000 amostras de entradas, eu tenho que passar aqui as 1000 amostras pela rede, e para cada amostra que eu passo, para cada par de amostras, né, x1 e x2, que são 1000 pares, para cada par de amostras que eu passo, eu gravo o valor do S1, do S2 e do Y, que vai ser esse Y de n e S de n aqui. Para depois de todas as amostras passadas pela rede, eu tenho então um conjunto de valores para S1, S2 e Y, eu pego esse conjunto, coloco nesse somatório e calculo daí a derivada do erro com relação ao peso 5, a derivada do erro com relação ao peso 6. E assim eu consigo fazer para todos os pesos também, né, desde que eu calcule a derivada. Então perceba, eu tenho que passar todas as amostras, calculo a derivada e depois atualizo a rede. Passo todas as amostras novamente, calculo a derivada, atualizo a rede. É assim que a gente vai fazendo o treinamento. Ok? Então, se você se animar e quiser fazer a derivada, continuar esse processo de derivada, por exemplo, para calcular a derivada com relação ao peso 4, o resultado vai dar esse aqui, olha. Era o que a gente já tinha antes, y de n menos dn, e y de n e 1 menos y de n ao quadrado, como está aqui. E aí o que vem de novo é que vai ter um peso W6 multiplicado por 1 menos a saída 2 aqui elevado ao quadrado. Então, percebam que eu estou querendo achar a derivada com relação a W4, que W4 está aqui, e esse W4 ele tem como saída aqui o S2, nesse neurônio aqui, né? Então, percebam, se antes eu multiplicava aqui 1 menos a saída ao quadrado vezes a saída anterior, que era o W2, que era o S2, né, como está aqui, ó, multiplico 1 menos a saída ao quadrado vezes a saída anterior, aqui também acontece isso, né? 1 menos a saída ao quadrado, que é essa saída aqui, vezes a saída anterior, que é o x2, porque o x2 pode ser tanto a entrada quanto pode ser a saída anterior de um outro neurônio que esteja aqui conectado à rede. Então, eu estou falando isso porque vai obedecer um padrão, né? Então, a gente precisa fazer essa derivada uma vez e uma única vez. E aí, depois da derivada, a gente tem uma equação analítica para a derivada e aplica depois os valores de forma numérica à medida que a gente vai passando as amostras pela rede, né? Então, por que isso chama retropropagação do erro? Porque, veja, pegando aqui como exemplo o erro médio quadrático, né? Na equação do erro médio quadrático, depois de feita a derivada com relação ao W4 aqui, olha, é como se eu, dado um valor de erro aqui, eu estivesse propagando esse erro para o interior da rede no caminho do peso que eu estou considerando, no caso aqui o caminho do W4, né? Então, o W4 ele começa aqui sendo multiplicado por x2, percorre esse caminho aqui até chegar na saída. Então, é como se eu estivesse fazendo o processo inverso. A partir do erro que eu calculei, eu vou propagando esse erro da saída para a entrada até atingir aqui o valor de entrada, que é o x2, como está aqui na equação. Então, por isso chama retropropagação do erro. Ok? Então, olha, ainda nesse slide, percebam que de posse de todas as derivadas de W1 até W6, eu parto para o próximo passo. O que é? Atualizar a minha rede de WK para WK mais 1, onde o WK mais 1, que é o passo seguinte, vai ser o passo anterior menos o passo de adaptação vezes o gradiente, o vetor gradiente do erro, que é esse que a gente acabou de calcular aqui. Então, o algoritmo de aprendizado da rede funciona dessa forma até que o erro mínimo seja atingido, né? O erro ótimo seja atingido, né? Vamos dizer assim, de forma numérica. Então, na próxima aula, nós vamos falar do algoritmo de treinamento, de validação e de testes, ok? Dando sequência a essa parte de treinamento, validação e testes. Então, até lá, obrigado.